Cuphead é um jogo que ficou muito famoso uns tempos atrás por causa da estética diferenciada dele. Esse jogo deixou todo mundo apaixonado pelos seus gráficos desenhados à mão, frame por frame. Olha o empenho dos caras. Pela estética de ser antigo, misturado com uma mídia nova e uma qualidade que a tecnologia pode nos fornecer hoje em dia, junto com bosses marcantes, dificuldade cabulosa, né, que pra mim foi um dos motivos mais fortes pra esse jogo ficar famoso, igual ele ficou. Não sei porquê, né, mas naquela época as pessoas gostavam muito de jogos difíceis, era igual a moda de jogos de rage antigamente, músicas envolventes como um jazzinho assim que toca de fundo quando você espanca um sapo, sim, isso acontece, e outros motivos aí pelo qual Cuphead se tornou um jogo de muito sucesso. Você não pode negar que esse jogo realmente furou a bolha, tem gente que nem videogame joga mais e nem nunca teve o costume de jogar videogame, nunca foi ligado nesse tipo de entretenimento, que conhece Cuphead. Se pá, até seu tio conhece Cuphead, você não sabe. O seu tio conhece e nem você conhece, sei lá. Com isso teve uma DLC que trouxe mais uma personagem icônica, que é a Cálice, que junto dela também consolidava ainda mais os personagens originais, o Mugman e o Cuphead, que pra você que mora numa caverna é o Caneco e o Chicrinho. Não sei se você conhece por esse nome. Se você não conhece pelos dois, aí fudeu de vez. E nesse holofote gigante que ficou Cuphead, os caras não perderam tempo e fizeram o que muitos diriam assim ser o maior erro que são cometidos por franquias famosas. Lançar uma adaptação meio nada a ver com o negócio original. Tipo transformar um jogo em um desenho, um jogo em um filme live action, um desenho em live action, umas coisas assim que você já pensa e já saca que poderia dar muito ruim. E olha que eu nem falei de Minecraft o filme, né? Não, esses caras foram ousados aí. Esses caras aí, nossa senhora. Pra transformar Minecraft, um jogo tão amado, em um filme live action, nossa senhora. Cuphead tem um desenho lançado pela Netflix em 2022. É bem recente, se você pensar, né, nos outros desenhos aqui que eu falo nesse canal. Eu só falo de uns desenho aí, que se o cara conhece ele já tá com o pé na cova. E esse desenho, na minha visão, sempre teve uma expectativa em cima dele. No caso, né, quando anunciaram já veio o hype, o anseio de ser bom, né, e de ser a nova maravilha do novo mundo, justamente por ser Cuphead. Um jogo muito bom. Desenho pode ser até bom também. O motivo pelo qual o vagabundo ia vagabundar, basicamente. Quantos caras não queriam estudar só pra assistir isso quando lançou? É maluquice, mano. Lançou em 2022 ainda, pô. E hoje, depois dessa contextualização digna de uma novela mexicana aí, uma contextualização por fim, nossa senhora, nunca vi, nenhuma intro minha foi ruim assim. Eu vou finalmente falar o tema do vídeo, né? Infelizmente, não queria falar disso. Mas assim, será que o desenho lançado de Cuphead acompanha a qualidade do jogo? Será que o desenho é supimpa mesmo, do balacobaco, topzera das galáxias? Ninguém mais fala esse gíria, eu acho, né? A gente vai descobrir hoje, até porque eu assisti isso e eu tenho muitas coisas pra falar. Se é bom ou ruim, aí você não vai saber. Só vai saber no final do vídeo. Só saiba que eu não vou ter pena, minha língua não tem papas. Quem tem pena é galinha, tá ligado? Eu vou só berrar os fatos. E dito isso, primeiro eu tenho que falar de como o desenho se conecta com o jogo, só pra dar aquela contextualizada. A relação entre o desenho de Cuphead e o jogo pra mim foi algo muito estranho de entender. Sabe quando você acha que é uma coisa, aí não é, aí depois você acha que é de novo essa coisa, aí você fica mais de 3 horas pensando nisso e não entende? Eu não fui assim, eu sei muito bem o que esse desenho é. Ele aproveitou muito bem o hype, né? Esse desenho é um bom sugador, sabe aquele sugador bom, aquela sanguessuga que pega bem o hype? E pedras à parte, a relação do desenho com o jogo, na minha opinião, é que eles só usaram mesmo esse universo de Cuphead. Sabe quando tem algo muito famoso e o cara só quer usar o universo dele? Você só quer pegar aquele universo ali pra fazer alguma coisa em cima, porque tá no hype, né? O desenho vai por um lado completamente diferente e criativo do que eu achei que iria. No jogo não tem muito papo não, você só luta com os bosses mesmo. E disso não ia sair um desenho muito recheado de conteúdo, não ia ter muita graça. Então dentro do universo de Cuphead, eles fizeram o Chicrinho e o Caneco terem uma vida, terem aventuras cotidianas em cenários do jogo, interagindo com bosses do jogo que na série mesmo assim, às vezes tem alguma lore e viram personagens normais, no jogo são só bosses que você mata, você não quer saber a história deles. O Rei Dado no desenho é um apresentador de um programa que é meio que um empregado do diabo, ele não trabalha especificamente pro diabo, mas ele é tipo um empregado, ele tem uma relação assim de chefe e funcionário, né? O CLT rei e o CLT médio. E ele é só mais um personagem ali do universo. Ele não é gigante, nem tão fodão igual ele era no jogo. O King Dice no jogo era, cê é louco, imponente, pô. Muita gente desistiu naquela parte dele lá. Tem compilado aí no YouTube com muita view dos caras jogando essas partes, tá ligado? E no desenho ele é só mais um dadinho. Eles pegam esses elementos e jogam dentro da dinâmica de um desenho normal episódico, que nada muda na história, tipo um Simpsons. Simpsons não é o melhor exemplo, mas é tipo um Simpsons. É que todo episódio é uma aventura diferente, igual eu disse. Esse negócio da alma deles e da história mesmo com o diabo, que no jogo eles apostam a alma no cassino lá do Beelzebub. E no jogo, essa é a história principal. Tipo assim, essa história principal mesmo de Cuphead, que é isso que começa tudo, no desenho só é desenvolvido mesmo uns episódios pra frente. Eu achei que ia ser igual o Cuphead normal mesmo do jogo, que já é isso que começa tudo, tá ligado? É a história que desenvolve mesmo. No início, o desenho só mostra que o Cuphead fica procurando assim, porque ele fica procurado
porque ele perdeu a alma em um brinquedo besta lá de parque de diversões. Mas o Mugman pega, tá ligado? Isso aí foi meio que uma referência dos caras salvando a alma no jogo, sabe? Quando você tava jogando de 2, aí seu amigo morria, aí você conseguia dar um parry na alma dele. Talvez seja uma referência a isso. E assim ele fica em dívida com o capeta, meio que sendo uma recontagem da história original. E eu não achei que fosse assim, não. Resumindo, igual eu falei, eu não achava que ia ser assim. Eles fazem isso de uma forma tão fora da caixa, sabe? Você provavelmente deve saber de exemplos aí do que eu falei mesmo, de só querer usar o universo. Uma franquia que eles pegam o universo e montam algo meio diferente com todos os elementos desse universo e tudo que ronda eles. Você sente que não tá tão fiel, de certa forma, à ideia do produto original, só que você sente uma estranheza. Eu não tenho certeza se não tá tão fiel ao produto original, eu senti uma estranheza, né? Não que os elementos de Cuphead, assim, sejam usados de forma ruim no desenho. Exatamente isso que eu falei, eu senti uma estranheza, mas não falo, uma bosta. Não tá apontado assim diretamente, assim, meu pensamento não foi diretamente pro esse lado não, foi, tá estranho, mas tá da hora. Eles fizeram de um jeito incrivelmente bom assim, tá ligado? Eu achei que ia ser uma bosta completa, um negócio não fiel ao desenho de Cuphead e o tudo que Cuphead se propôs a ser, o tudo, sim. Imagina que você pega Undertale, dando um exemplo aqui besta. Imagina que você pega Undertale e faz um desenho assim, pega o universo deles, é um desenho episódico. Tô até gaguejando aqui que cê é louco, com a fandom de Undertale só não mexe não. Os caras vão descobrir onde é que é minha caverna e lascou. Os cenários do jogo viram lugares para os personagens irem durante os episódios, os inimigos viram personagens aleatórios e não recorrentes que vão dar falas engraçadas pro cara que tá assistindo deitado na rede, rachar o bico. Esse público médio da Netflix, né, infelizmente. E coisas assim, dá pra imaginar muito bem um desenho de Undertale nesse mesmo molde de Cuphead, que talvez fosse bom, mas você não sente que é fiel ao produto original. Se, por exemplo, eu não sou fã de Undertale, mas eu sei que é um jogo muito bom, um jogo que, é um jogo que abriu muitas portas pra outros jogos indies. Você que é fã de Undertale, comenta aí. Você acha que se tivesse um desenho meio infantil de Undertale nessa pegada meio Cuphead, seria bom? Eu não sei, eu acho que encaixaria igual o Cuphead encaixou, dando aquela estranheza, assim, sabe aquela encaixada que você tem que, tipo assim, forçar ainda pra encaixar? Talvez. Eu sei que isso já é uma análise muito chata e pessimista, mas foi o que eu senti, irmão, infelizmente, me deu essa estranheza aí, tanto pro bem, tanto pro mal. Um dos negócios que eu mais me preocupava sobre esse desenho era a infantilidade dele, a infantilidade que ele ia trazer junto com o desenho. Eu não sabia como ia ser o nível de infantilidade do desenho, eu não sabia como ia ser o clima, assim, de cada episódio, como ia ser as piadas excessivas sobre fezes. Basicamente, eu tinha medo de ser mais uma merda igual Jovens Titãs em Ação. O jogo do Cuphead passa uma ideia mais infantil, mas ao mesmo tempo, às vezes, mais adulto. Eles conseguiam balancear isso com coisas mais boas, de uma forma muito boa. É realmente uma coisa bem balanceada. Tanto que agradou vários públicos na questão de idade, né? De idades diferentes faixas de etária. Eu falei certo? Diferentes faixas de etária? Acho que não é assim que fala, não sei. E Cuphead agradou vários tipos de idade. O desenho, eu não sei se ia captar muito bem como isso funcionava no jogo, porque o jogo tem momentos sérios, ele quando vai chegando no finalzinho, vai chegando nos mundos finais fica mais tenebroso, com o rei dado assim mesmo e o diabo. Fica um clima mais adulto, tá ligado? No desenho, sei lá, irmão. No desenho, não sei nem o que falar. Eu acho às vezes muito infantil, mas até na medida certa. E às vezes infantil também. Não espera que vai ter um lado profundo, não. Realmente eu achava que ia ser mais pé no chão. Talvez, um pouco mais pé no chão. Eles pegaram pra fazer com qualidade essa questão de ser mais pro público novo. Não dá pra negar que, as histórias são boas e tal. Tipo assim, é de qualidade. Não é aquele negócio, Breaking Bad, mas não dá pra exigir isso também. Não é aquele infantil retardado que queima seus neurônios, mas é daquele jeito que te dá uma ideia de que assim, mais um pouco os caras explodia, extrapolava completamente. A história de Cuphead, assim, se você pensar, ela até que é pesada, eles apostam a alma com o diabo, eles têm um monte de gente querendo caçar eles. Imagina isso em um gráfico 3D, bizarrão assim, estilo Lovecraft. Estilo Lovecraft nada a ver com 3D, mas imagina isso aí num Ocoleste do Oco, não, um jogo de terror aí. Não sei, não vou conseguir falar, mas imagina isso aí num jogo de terror. Duas canecas assim, humanoides bizarras. Então, virava uma história de terror, irmão. Virava. Igual o filme de terror lá do Ursinho Pooh virava um filme de terror. Às vezes, por causa dessa história aí, eu achava que a faixa etária do desenho não ia ser tão baixa assim, tá ligado? Não ia ser livre. No resumo, se você for pegar pra fazer uma análise mais refinada e profunda, a infantilidade chega a incomodar bem pouco assim. A piscina tá quase transbordando em termos universitários. Eu mesmo falando como Predo Gameplaus, esse macacão aí que tá na tela, assistindo assim casualmente, igual eu assisti, ou a grande maioria de todo mundo que assistiu casualmente, não assistiu analisando, diria que tá de boa, tá bem de boa.
Chega a ser uma vibe assim leve, tá ligado? Um negócio divertidinho pra você assistir enquanto, às vezes, sei lá, você tá almoçando. Na verdade, cancela. Cancela agora. Que o desenho oficial pra assistir enquanto almoça é Todo Mundo Odeia o Chris, irmão. 24 horas. Com aqueles caras dando zoom, assim, aleatório na tela pra não levar copyright. Se você não faz isso, você tá errado, irmão. Tá errado. Tá ligado? Tá errado, não tem como. A qualidade do desenho é uma das coisas que eu achei que não tem como ter outra opinião. A qualidade, no caso da animação, não é dos outros elementos, tipo roteiro, história e essas coisas assim, falando só da animação mesmo. Não tem como falar outra coisa, simplesmente, pô, que animação linda. Eles conseguiram captar bem esse estilo de Cuphead, de ter referência dos cartoons antigos, daqueles antigão mesmo, tipo aqueles primeirões do Mickey foi foda. Ela pegou esse estilo aí de Cuphead, que no jogo não é tão arredondado, né? O que significa que é mais sério. Se você estuda design, você sabe disso. Quadrado, sério, bola, resenha. Tá ligado? É tipo assim mesmo. E arredondou mais do que já era no Cuphead, tá ligado? Arredondou mais do que já era. Cuphead já era redondo pra caralho mesmo. E assim ficou mais infantil, né? Você pode perceber pelo traço, né? Que dá pra entender que tá mais infantil pelo tanto de forma redonda que tem. Mas isso não é segredo nenhum, né? A fluidez da animação, pô, top 10. O que a Netflix deve ter investido nisso tá maluco. Eu tenho certeza que essa era uma das promessas pra Netflix ganhar o salário daquele ano, irmão. Pros caras da Netflix não passar fome. E aí eles botaram com tudo em Cuphead, injetaram tudo que tinha pra injetar. Milhões, cê é louco. Aí vai, eu tô completamente errado. Os caras injetaram 10 conto lá no Cuphead, ficou assim. A animação tem nem o que falar. Indiscutível, tão boa e tão bonita igual a do Cuphead original mesmo. E eu ainda falo mais, não fizeram mais do que um mínimo. Tô brincando, não é isso não. Às vezes eu penso que se esse traço do desenho tivesse em Cuphead, seria diferenciado. Pra bom no caso, né? No caso diferenciado já é pro bom. Não sei se você sabe disso. Eu acho mesmo que, tipo assim, esse traço no jogo ia ficar da hora, Às vezes eu penso, tipo um GTA do Cuphead assim, tipo o GTA do Simpsons com esse gráfico aí, ixi, ia ficar massa. Acabou que isso virou uma análise de jogo, né? Cê é louco. O jogo, né? O jogo saiu do canal, mas nunca vai sair de mim, infelizmente. Mas se eles lançassem uma DLC com os visuais do desenho, seria da hora, pô. Ou até um easter eggzinho assim no jogo pra você trocar de skin no meio do desenho. Seria da hora, uma coisinha assim. Mas só seria da hora se fosse da hora, né? Se fosse bom ia ser da hora. Se não fosse da hora não ia ser bom. Basicamente aí. Mas se não acontecer também, eu não tô muito aí não. Eu não ligo muito pra essas coisas não, se não acontecer, tá de boa. Indo agora pra um dos pontos que eu mais acho que eu vou ter que criticar é a qualidade da história do desenho em termos meio técnicos assim, não é tão técnico assim. Uma pessoa casualmente assistindo pode perceber o que eu vou falar. Reclamar outra história, né? Que você tá assistindo casualmente, você só vai parar de assistir se for ruim. Uma coisa que muitos críticos reclamaram sobre o show do Cuphead é que as histórias eram meio desconexas e fragmentadas, até no meio dos episódios. E infelizmente eu percebi isso, eu queria que fosse um delírio dos críticos, mas não é um delírio. As histórias do show do Cuphead são relativamente curtinhas. Os episódios não passam de 10 minutos e pouco assim, pelo menos é o que eu acho. Acho que é 10 minutinhos, acho que é mais ou menos mais ou menos isso. Que não passa de uns 12 minutos, sei lá. E nesse tempo eu dava pra fazer uma história linearzinha assim, que não tem tanta fragmentação, tanta mudança de cenário, sabe? Uma coisa assim que faz esse desenho ficar meio fragmentado é a mudança, pô. Até no meio dos episódios é a mudança. Eles saem da casa deles, aí vai pra um cemitério, aí encontra o fantasma, aí tá em outra sala, aí fica meio confuso e fragmenta tudo, tá ligado? E a fragmentação aí é fraca. Até porque, pra mim, isso nem é fragmentação, tá ligado? Pelos que os críticos falaram. Às vezes, os caras não entenderam que isso é só o ritmo mais rápido por zumbizão do TikTok aí que tá vendo vídeo curto até nos 2x, tá ligado? Às vezes é isso que os caras não entenderam. A fragmentação, assim, da própria história, eu concordo. Da própria história, mas entre os episódios, tipo assim, no meio do episódio, não concordo. A história que começa e termina tudo nesse show é fragmentado, que é o único pedaço de história que tem em Cuphead, que é o quê? Eles apostaram uma deles. E isso, por muitos episódios, eles esquecem, tá ligado? Muitas histórias que acontecem no último episódio, eles esquecem nos que vêm em seguida. Nada, assim, avança na história muito, tá ligado? Nada que tenha a ver com o diabo na história avança. Parece até um ditado. Nada que... Não vou conseguir repetir isso. Parece que assim, vai pra trás e vai pra frente a história. São pequenos pedaços de história perdidos por aí, que não dá pra saber se vai ser continuado, se vai voltar em outro episódio, se passa 2 episódios. Que tem série que é assim, passa 2 episódios, né? 2 episódios episódicos, assim, tipo filler, tá ligado? Filler de anime. Passa 2 episódios assim, fillerzinho, aí volta a história. Só que esse é meio confuso, tá ligado? Nisso, até é muito mais confuso com o filler de Naruto, por exemplo. Eu sei que assim, é um desenho episódico, mas às vezes isso irrita, você sente que tudo é jogado fora, irmão. É igual aquele arco das HQs do Homem-Aranha lá, Um Novo Dia. Os caras jogaram 30 anos de desenvolvimento da cabeça de ter fora. E os caras ainda querem falar que eu tô errado, porque esse arco é ruim. Nada a ver, né? Nada a ver Cuphead e Homem-Aranha. Mas não tá muito longe, não. Eu penso muito assim, que provavelmente... Eu penso, né? O que eu tô falando, cara? Eu penso muito provavelmente igual você que tá pensando agora. Primeiramente...
que porra é essa desse tal de novo de Homem-Aranha? Que vídeo é esse, né? E segundo, isso é uma frescura dos críticos que não tem nada pra fazer além de analisar. E isso é frescura desse tal de Pri do Gamiplaus aí, que não tem nada pra fazer, né? Trabalhar não quer, mas criticar quer. Você vê que o desenho é bom mesmo quando tem que cavucar pra achar a crítica, né, também. No final de tudo mesmo, o show do Cuphead é bom. Não tem muito mais o que falar não, ele é bom. Não chega a ser uma obra de arte, igual muitas pessoas estavam falando. O que eu acho que sobe muito esse desenho é o fato de ser só de Cuphead. Isso já faz muitas pessoas endeusarem esse desenho porque são fãs do jogo. E a animação, só isso. Tirando esses dois aí, eu não vejo muito motivo pelo como uma pessoa, assim, que não tem muita conexão com Cuphead e acha esse desenho uma obra de arte. Eu mesmo vivi a época do Cuphead, eu lembro de quando só tinha isso no YouTube, quando o hype de Cuphead tava alto pra caralho, quando vários canais surgiram por causa de Cuphead, mas eu mesmo não desenvolvi uma relação de amor tão forte com Cuphead, igual certas pessoas. Eu até hoje nem joguei Cuphead, tá ligado? Apesar de ser um jogo muito famoso de muito tempo atrás, muito tempo atrás. Acho que isso saiu em 2013, Cuphead, tá ligado? Não tenho certeza. Eu zerei pelo YouTube mesmo, vendo os youtubers que eu acompanhava jogando, porque todo mundo jogou isso, todo mundo. Com isso, eu entendo que quem é fã do desenho, pode achar ele muito bom, mas aí já vai de você, né? Gostar do jogo e não especificamente do desenho. O desenho é muito bom pra expansão de universo de Cuphead. Pro universo de Cuphead é muito bom. É bom pra complementar o jogo, ter um desenho, tá ligado? Você joga o jogo, aí vê o desenho, é da hora. Mas assim, eu não duvido que muitos conheçam o Cuphead mais pelo desenho do que pelo jogo mesmo, tá ligado? Como um desenho cru, olhando pro desenho, só o desenho, ele é a personificação de uma nota 7, indo pra uma nota 8 no máximo. É um desenho bom, que você passa o tempo, o grande público vai gostar, coloca uma criança pra assistir que ela vai ficar quieta e parar de comer detergente. E é isso, mano. Essa é a essência desse desenho. Pra mim, nos parâmetros aí de desenho atual, já tá muito bom mesmo, mano. Não tento reclamar, não. Comparado com os desenhos atual, vê a programação da Cartoon e compara com o Cuphead Show. Mano, o Cuphead Show é infinitamente melhor. E por hoje é isso. Dá o like, se inscreve, assiste o último vídeo aí que eu falo sobre Super Choque. Esse vídeo aí tá emocionante, mano.